Iniciada a quarta fase do plano de retomada das atividades presenciais no TCE Ceará. O tribunal lança mais um canal de comunicação, o podcast Conexão Cidadão. Na entrevista da semana, o analista de controle externo Júlio Muniz fala sobre os fundamentos dos controles interno e externo. Instituto Plácido Castelo promove live sobre perfil e atributos de um líder atuante. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, Acontece TV. Olá! O TCE Ceará iniciou a quarta etapa do plano de retomada das atividades presenciais. De acordo com portaria assinada pelo presidente Valdomiro Távora, o horário de funcionamento do tribunal permanece de 9 às 15 e o regime de trabalho misto será mantido. As atividades presenciais do TCE Ceará estão sendo liberadas por fases com os devidos cuidados. A quarta etapa do plano de retomada das atividades presenciais no âmbito do TCE Ceará teve início na segunda-feira, dia 3 de agosto. Essa fase prevê o retorno de 100% de cada um dos gabinetes, bem como da Secretaria de Administração, Secretaria de Seções, Assessoria de Comunicação Social, Presidência, incluindo setores vinculados, Ouvidoria, Secretaria de Governança, Corregedoria e a Escola de Contas e Gestão Instituto Plácido Castelo. Bem, para o atendimento ao público externo, desde o momento da entrada, existe o cuidado na medição de temperatura, a obrigação, do uso da máscara, e quando o jurisdicionado ou qualquer pessoa da sociedade entra, todas as pessoas que vão recebê-las vão estar protegidas e vão manter o isolamento. No caso da ouvidoria, também existe uma limitação de quantidade de pessoas que podem entrar no setor para ser atendido. Então, no máximo, 2 pessoas são atendidas na ouvidoria. Nas demais áreas, a necessidade do agendamento. De acordo com o previsto em portaria assinada pelo presidente Valdomiro Távora, o horário de funcionamento do tribunal permanece de 9 às 15 horas e o regime de trabalho misto será mantido. As atividades presenciais do TCE Ceará estão sendo liberadas por fases, com os devidos cuidados. As sessões presenciais continuarão acontecendo de forma extraordinária, uma vez ao mês, conforme determinado na Resolução Administrativa 6 de 2020. A última sessão plenária foi realizada na terça-feira, dia 11 de agosto, no auditório do edifício 5 de outubro. A da primeira Câmara está marcada para o dia 19 de agosto, com início às 9h30 e até 3 horas de duração. Já a da segunda Câmara deve acontecer no dia 26 de agosto. Essas sessões extraordinárias serão destinadas exclusivamente ao julgamento de processos que foram objeto de destaque nas sessões virtuais, em razão de pedido de sustentação oral ou em decorrência de votos distintos apresentados nas sessões virtuais e que não possam alcançar o resultado, e ainda por solicitação de membro do colegiado, no qual o processo foi levado a julgamento, caso ele entenda que a matéria tenha de ser melhor discutida numa sessão presencial. As medidas adotadas pela Corte Cearense objetivam viabilizar a continuidade do serviço público prestado à sociedade, com respeito à normatização vigente e à saúde de seus servidores, colaboradores e administrados, bem como busca garantir o exercício dos direitos e das obrigações pelos jurisdicionados. A gente está buscando sempre atender às medidas de segurança, para deixar servidores, colaboradores e o público em segurança, distanciamento social, as cadeiras sinalizadas, limitação de pessoas nos elevadores, instalação de totens, acrílico nas nossas recepções e todo o controle para que garanta a segurança e a saúde de todo mundo. O TCE Ceará lançou agora em agosto seu podcast oficial, o Conexão Cidadão. Veja como foi o processo de construção desse novo canal de comunicação e como você pode acompanhar os episódios semanais. O Tribunal de Contas do Ceará lançou mais um canal de comunicação, o podcast Conexão Cidadão. Produzido pela Assessoria de Comunicação, o Conexão Cidadão tem a proposta de divulgar ações e serviços realizados pela Corte de Contas Cearense, através de uma linguagem simples e em formato acessível, que pode ser consumido a qualquer hora.
Esta iniciativa estava prevista no planejamento estratégico do órgão. A veiculação do primeiro episódio ocorreu no dia 6 de agosto. Os conteúdos estão disponíveis no canal do TCE Ceará no YouTube, sendo veiculado também no sistema de som interno do tribunal. A gente não parou com essa ideia agora, mesmo durante a pandemia. Então, a gente fez uma pesquisa em vários podcasts do Brasil e buscamos fazer um produto que fosse atrativo para um órgão público, para a sociedade, que fosse dinâmico e que viesse a chamar a atenção das pessoas para conhecer mais as ações de controle externo. Os episódios são semanais, estreando sempre às quintas-feiras, com duração de 5 a 10 minutos. O conteúdo é formado por entrevistas e painéis explicativos sobre temas ligados ao controle externo, de forma a contribuir para o entendimento do papel institucional. Está prevista a veiculação do podcast em outras plataformas e nas mídias sociais do órgão, que também será enviado pelo WhatsApp do TCE. Estão envolvidos diretamente no podcast a jornalista Carolina Madeira e os publicitários J. Clécio Farias e Dimitri Lima. Veja no próximo bloco, o analista de controle externo Júlio Muniz fala sobre controle interno e externo. E mais, atributos do líder que faz. Esse é o tema da live promovida pelo Instituto Plácido Castelo. Até já!